O tema de hoje será recalculando a rota. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, você que está aí nos assistindo. Quem da sua casa erra mais caminho quando bota no GPS? Quem? Meu Deus, posso nem falar quantos caminhos você já errou com o GPS. Quem com o GPS tinha que dar um retorno na Avenida Brasil e foi parar em Niterói? Essa foi a pior de todas. Aproveitamos, fizemos um belo lanche em Niterói. Para não perder a viagem. E voltamos. Brincadeiras à parte, há momentos que na vida conjugal nós estamos precisando recalcular a rota. Pode ser que você more, por exemplo, na zona norte do Rio de Janeiro e você está indo a Niterói, tão longe da zona norte, né? No seu relacionamento conjugal. O que tem acontecido na sua vida conjugal? Que você precisa recalcular a rota para não errar o caminho. Preste atenção, gente. Vamos ser maduros e adultos o suficiente para reconhecer alguns erros que você mesmo tem cometido. Não fique acusando o outro. Pare com essa síndrome de Adão e Eva. Mas foi a mulher que tu me deste, mas foi o homem que tu me deste. Pare com isso. Nós somos maduros o suficiente para reconhecer onde se faz necessário recalcular essa rota e mudar a estratégia, não é verdade, amor? Com certeza. Eu sou Carlos Dalcin, casado com Tatiana Dalcin, e no nosso relacionamento de 20 anos, em alguns momentos, nós precisamos recalcular a rota, sim. Sim, porque senão ia dar muito ruim. Exatamente. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito chata, e ele também. Ela é mais do que eu, muito mais. Só que cada um sabe das suas chatices, conhecendo quem é quem. Nós entendemos, para evitar essas brigas, né, batendo de frente sempre, nós entendemos que foi necessário aparar algumas arestas para poder a gente prosseguir bem no nosso casamento. Senão, o nosso casamento, o relacionamento, iria ser um relacionamento chato e talvez poderia até mesmo causar aí uma separação. Pois é, o nosso desafio para você nesse episódio é lhe encorajar a recalcular a rota do seu relacionamento conjugal. E nós queremos apresentar algumas técnicas para vocês. Mas antes disso, há um texto da Palavra de Deus muito forte, que diz assim em Isaías capítulo 43, versículo 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Amém. Vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir caminho e riachos no ermo. Esse texto fala profundamente ao nosso coração. Talvez você está nos assistindo nessa hora e você está dizendo assim, não, meu casamento não tem mais jeito, não dá mais, recalcular a rota para quê? Já é um caminho perdido. Não, o texto diz que Deus pode fazer abrir caminhos no deserto e riachos no ermo. Isso é sobrenatural de Deus. Que Deus possa realizar na sua vida, no seu casamento, um sobrenatural do recálculo da rota. Amém. E nós temos que estar atentos a mudanças. Nós presenciamos, o mundo está muito volátil, né? São muitas mudanças. Num piscar de olhos, você vê que tudo muda. Os aparelhos mudam, telefone toda hora muda, carro muda. E o relacionamento, ele precisa passar por algumas transformações também. É claro que não nessa velocidade que tem sido aí a tecnologia. Mas nós não podemos ser aquelas pessoas intransigentes, né? Pessoas que não são maleáveis, pessoas que não são flexíveis. A gente precisa entender que quando a situação não está indo muito bem, precisa o quê? Mudar, dar uma nova direção e entender do alto dos céus, entender de Deus o que Ele quer para nossas vidas. Qual é a primeira técnica, amor, que nós podemos falar aqui para melhorar esse relacionamento? Pois é, Tati, o recalcular a rota nos lembra o quê? O GPS. O GPS, ele tem uma ligação por satélite. E a primeira estratégia, o primeiro passo que nós queremos deixar para vocês, a primeira dica, é que nós precisamos manter a nossa conexão com Deus. É Deus como sendo esse satélite que vai nos guiando. Assim como tem o satélite do GPS para a mobilidade de um veículo.
Então, nós não podemos perder a nossa conexão com Deus. Quando um casal perde a sua conexão com Deus, há uma dificuldade imensa de recálculo de rotas. A segunda técnica que tem aqui para nós vivermos esse novo momento é o casal desenvolver um autoconhecimento. O que é esse autoconhecimento? Primeiro é você se conhecer, entender quem é você. E você também precisa conhecer o seu cônjuge, saber quem ele é. O autoconhecimento, ele nos dá várias possibilidades. Porque quando eu conheço a pessoa, eu sei exatamente os pontos positivos e os pontos que precisam ser melhorados, vamos colocar assim. Eu sei exatamente o que o Carlos sabe fazer muito bem e o que o Carlos não sabe fazer muito bem. Entende? Abrindo parênteses. Já vai começar. Ela está aproveitando esses programas para poder desabafar. Carlos, né, ao meu digníssimo marido, a fazer algumas comidas diferentes, né? Quando eu não puder. Ele sabe fazer uma carne maravilhosa na airfryer. Nem arroz eu consigo fazer. Ele tentou fazer um arroz, ficou bem ensopado. E aquele macarrão, hein? O macarrão, mas deixa pra lá. Então eu entendi que o meu amorzinho na cozinha, ele não é muito bem-vindo, mas quando ele faz muito por amor, né? Então, a partir de hoje, já que eu não sou bem-vindo, eu não lavo mais louça na casa. Pode Liberdade! Ser. Jamais. E aí, quando a gente... Eu fiz uma brincadeira aqui, tá, gente? Mas quando a gente tem esse conhecimento, qual é o potencial do nosso cônjuge, né? Isso vai nos facilitar, ok? Porque eu não vou cobrar dele algo que eu sei que ele não sabe fazer. Porque quando vem as discussões, quando vem, né, os mal-entendidos, os desacordos, é quando você cobra alguém, quando você cobra uma pessoa algo que aquela pessoa não sabe fazer. E se você entende que aquela pessoa não sabe fazer, e você entende um pouco, então você vai lá e você vai fazer o quê? Ensinar. E aí você, marido, homem, né, do lar, homem da casa, precisa saber e entender que você não tem esse conhecimento e deixar a sua digníssima esposa te ensinar. A mesma coisa, a mulher, quando ela não souber, e tem tantos maridos, né, que cozinham muito bem, melhores do que a esposa, né? Se você não souber, deixa o seu marido te ensinar. E não só a questão, né? Você deu o exemplo da alimentação, né? Mas os maridos precisam ter também paciência para ensinar. E as esposas também precisam ter paciência para ensinar. Por exemplo, uma questão clássica aqui de ilustração aqui, para entendermos melhor. Na maioria das vezes, o homem, ele começa ensinando a mulher a dirigir. E o marido não tem paciência nenhuma para aquilo. Então, o que nós precisamos é que o outro se sinta seguro ao nosso lado. O que uma pessoa precisa, quando está aprendendo a dirigir, é se sentir segura. E aí, se nós não termos paciência para ensinar, aquela pessoa não vai ter segurança. Então, o autoconhecimento, ele consegue fornecer uma segurança para o outro. O cônjuge começa a se sentir seguro ao lado daquela pessoa. Então, é muito importante nós termos uma paciência no ensinar. Faz parte desse desenvolvimento do autoconhecimento. E também, um ponto que eu gostaria de destacar aqui é você elogiar, é você informar aquilo que o seu cônjuge sabe fazer muito bem, elogie através ou de um bilhete, né? Ou até mesmo uma própria frase, uma fala. Poxa, amor, fiquei tão feliz, caramba, que delícia, parabéns, que legal. Porque às vezes, gente, a gente esquece de falar essas palavras de afirmação. Talvez a pessoa fale, mas não precisa, que a pessoa já sabe. Não, casamento faz bem. É igual planta, precisa regar, precisa elogiar sim. Claro que não vai elogiar sempre, mas você precisa identificar que algo está indo muito bem. Por quê? Porque você vai ali potencializar aquela situação daquela pessoa. E vai aqui um exemplo, ó, marido, mulher, né? Quando o marido elogia demais a mulher se sente mais valorizada, né? Quando a mulher elogia demais o marido se sente mais respeitado. Fala assim, caramba, essa mulher tá me vendo. Tô aqui. Tô aqui, não é somente aquela cobrança. Porque sabemos que o dia a dia de um casamento é cobrança o tempo todo. São afazeres o tempo todo. E não só no casamento.
o sistema sociedade é um Cobra, né? sistema de cobrança. A pessoa é cobrada no trabalho, a pessoa é cobrada na vizinhança, a pessoa é cobrada por onde quer que ela passe. Quando a pessoa chega em casa, ela precisa se sentir segura. Cheguei no meu refúgio. Cheguei no lugar onde as pessoas vão reconhecer os meus talentos, onde as pessoas vão me elogiar, onde eu vou receber palavras de afirmação ou elogios, né? E relacionamento a dois também, a gente precisa sempre reinventar, né? 20 anos de casado, talvez você está nos assistindo, tenha 30, 40, 50 anos de casado. 20 anos e você é tão novinha assim, hein? Muito obrigada, marido. Eu nem tanto. A pele me ajuda, a cor me ajuda. Você precisa reinventar o casamento. Porque você ficar na mesmice o tempo todo, isso cansa, isso enjoa, né? Exemplo, é tão bom quando você acorda, às vezes com café da manhã na cama, ou quando você recebe um bilhetinho na mesa dizendo, amor, eu te amo muito. Não importa qual seja a palavra, mas isso eu não falo aqui para fazer sempre, o tempo todo, mas de vez em quando. Também não precisa ser só em datas comemorativas, né? Mas isso ajuda muito também a você fortalecer, estreitar o seu relacionamento. Qual é a terceira técnica? Terceira técnica para recalcular a rota é identificar os sentimentos. Tem um pouquinho a ver do que a gente já está falando aqui. Nós precisamos expressar sentimentos com relação ao nosso cônjuge. Sim. Eu preciso expressar para a Tati o que eu estou sentindo. Nós precisamos expressar com responsabilidade e com maturidade. Não somente palavras de afirmação. Há momentos que eu vou ter que expressar para a Tati algo que eu estou sentindo, uma insatisfação. Incômodo, né? Há momentos que você vai ter que expressar um incômodo. Mas faça isso com responsabilidade e com maturidade. Isso não pode ser uma porta para uma briga, para uma discussão. Isso precisa ser um diálogo, isso precisa ser apresentado de uma maneira saudável e madura. Caso contrário, a identificação de sentimentos não será positivo. Nós precisamos identificar os sentimentos, sim, com responsabilidade e com maturidade. E quando se fala de sentimento, gente, é aquele sentimento de alegria, né, de tristeza, talvez mágoa, rancor, ódio, raiva. Gente, isso faz parte. Todo ser humano passa por isso. E é importante expressar. Tudo bem que tem hora que você não está afim de falar nada, ok, você respeita quando o outro não quer falar nada. Mas quando você percebe que essa pessoa está por muito tempo assim, angustiada, rancorosa, né? Às vezes com raiva, pergunte, o que está acontecendo? Estou percebendo você desse jeito. E quando você não expressa isso para o seu cônjuge, né? Que, talvez no trabalho, na vizinhança, enfim, na família... E se você não souber expressar e conversar, isso vai refletir no seu relacionamento a dois. Você vai estar tão chateado com as questões terceiras, né? Que se você não souber resolver, você vai levar isso para o seu casamento. É o problema. É um grande problema quando você traz problemas... De fora. Grande problema quando traz problema, não, né? Aí está o problema. Quando você traz situações de fora do relacionamento para dentro do seu casamento. Família... vizinhança, trabalho, né? Trabalho. Nós precisamos blindar o nosso relacionamento conjugal dessas interferências de terceiros, né? Sim, e é por isso que é importante nós expressarmos os nossos sentimentos. Gente, é normal, tem dia que eu não estou afim de falar, tem dia que eu acordo com muita tristeza, eu não quero falar, mas ele sabe que eu estou triste. Tem dia que eu sei que ele acorda angustiado e ele não quer falar, mas eu sei que ele está angustiado. Tem dia que eu acordo muito feliz e eu estou querendo falar, cantar, e por aí vai, né? E é bom você expressar porque isso faz parte. É bom expressar e é bom o outro entender. Exatamente. Isso faz parte de uma comunicação no lar. A conexão emocional, né? Sim, nós precisamos estar conectados emocionalmente, nós precisamos entender o que o outro está pensando e passando, na verdade, né? Inclusive para quem tem filhos também, né? Criança, adolescente, jovem. Você precisa alcançar o coração, você precisa se conectar. Em algumas séries, nós já falamos sobre essa questão de criação, né? Mas identificar sentimentos, também nós precisamos ter essa conexão emocional com os membros da nossa casa. Exatamente. E a quarta técnica? A quarta e penúltima técnica é explorar o passado. Essa questão do passado, gente, ela precisa estar bem resolvida.
Por que explorar o passado? Às vezes existem medos e angústias dentro da gente que aconteceu há muitos anos, na época que você era solteiro, e você traz isso para o seu relacionamento. Quando você traz, você não entende o motivo. E qualquer momento você fica com medo de algo, qualquer momento você fica com raiva de algo. Então, esse seu passado, você precisa entendê-lo, né? E saber que eu não posso carregar essas questões que eu tinha lá atrás para o presente. Explorar o passado também é buscar técnicas, ferramentas para você resolver. Vou te dar um exemplo. Às vezes tem situações que você participou a dois, né, como casal, uma ofensa que alguém fez, o seu cônjuge fez para você, alguma palavra que foi maldita há muito tempo lá atrás e você guarda como mágoa e deixa guardado lá dentro do seu coração. E essa palavra maldita, ela vai criando espaço no seu coração e daqui a pouco ela vai criando uma mansão no seu coração, que você só vai distanciando essa pessoa por conta dessa palavra que foi falada lá atrás e uma atitude. E aí, amor, eu quero jogar para você o que fazer quando a pessoa carrega essa mágoa por muito tempo, esse rancor por muito tempo. Eu acredito que 2 passos precisam ser dados. O primeiro passo, a pessoa precisa entregar essa situação a Deus. A palavra de Deus vai dizer que nós precisamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Nós precisamos entregar para Deus esses sentimentos que estão nos corroendo, que estão acabando com as nossas emoções e também, consequentemente, com a nossa vida. Porque a mágoa, o ressentimento, a raiz de amargura é uma porta aberta para o agir de Satanás nas nossas vidas. E um segundo ponto importantíssimo, perdoar. O perdão é uma decisão. Nós perdoamos mesmo que nós não sejamos os ofensores. Porque no mundo espiritual não há ofensor nem ofendido, há perdoador e perdoado. O perdão faz parte do seguir adiante. O perdão é importante e vital na vida conjugal. Explorar o passado, estar diante de situações traumáticas e não perdoar, não faz sentido. É como se você mexesse num baú de lembranças e não retirasse desse baú aquilo que te faz mal. E você fechasse novamente aquele baú com tudo dentro, outra vez. Agora, precisa ser resolvido, né? Porque no meio de uma discussão, se você solta uma situação que aconteceu lá atrás, mas aconteceu isso, né? E essas questões só vão piorar o seu relacionamento. É porque quando não há perdão, vai acumulando, né? E aí, às vezes, a coisa aconteceu em 1990 e lá vai bolinha. E a pessoa agora, então, em 2025, ela puxa lá de trás algo que aconteceu em 1990. Aquilo ali não foi resolvido. E aí vão ficando o quê? Situações mal resolvidas, que a pessoa vai puxando, porque não fez isso aqui. Não explorou o passado no sentido de perdoar, sim, de resolver. E se você, marido ou esposa, que tem essa mania de ficar puxando situações lá de trás, relembrando, revivendo isso, pare em nome de Jesus. Isso não faz bem. Porque isso mancha o seu relacionamento. E isso vai afastando você do seu cônjuge cada dia que passa. Sim. Viver a dois, relacionamento a dois, nós temos que nos posicionar e tomar decisões. É uma decisão. Eu decidi ficar bem com o Carlos, independente das circunstâncias. Houveram situações no passado que me magoaram, que magoaram ele, sim, mas nós resolvemos nos retratar e não olhar mais para essas questões. Porque se nós formos ficar olhando sempre essas questões, nós vamos viver brigando, discutindo o tempo todo, não é verdade? Sim. Então nós temos que decidir. Vamos decidir daqui para frente esse assunto, nós já entendemos como que podemos resolver e vamos caminhar daqui para frente de uma forma diferente. Amém? Você concorda com isso? Eu acredito Amém. Que sim. Você me perdoa? Com certeza, Aleluia, marido. Obrigado. Diante das câmeras. Muito bem. E a última técnica, último? Nós precisamos focar nas soluções.
Resoluções de problemas, corrigir padrões de comportamentos negativos, se concentrar naquilo que é positivo no relacionamento. Tem gente, Tati, tem marido, tem esposa, que gosta de uma briguinha, não está ali firme nas soluções, ele está querendo realmente atrito, ele está querendo realmente confusão, e quando se apresenta a oportunidade da solução, a pessoa foge, porque ela está gostando de estar ali naquele ciclo insano. Ou tem aquela situação também que a pessoa ela participa de uma questão ruim e depois ela age como se nada tivesse acontecendo. E o outro age também como se nada tivesse acontecendo. Aí nada acontece. Gente, vamos parar com isso. Vamos resolver esse problema? Vamos trazer a solução para esse problema? Não vamos mascarar o problema? Até porque tem pessoas que, por característica natural, fogem. Sim, é mais da fácil. Solução. É mais fácil fogem fugir. do conflito, né? É mais fácil fugir para você resolver. Mas o lixo para debaixo do tapete uma hora aparece. A conta chega. E aí você vai criando uma identidade, né? Uma questão na sua família, na sua geração, que se você não tomar o cuidado, esse mesmo problema vai passar para a sua futura geração. Olha bem que situação difícil. Porque a pessoa vai crescendo vendo aquilo ali e acaba acostumando com aquilo. Vai crescendo vendo, exatamente. Ninguém resolve, a situação é assim mesmo. E daqui a pouco vai tudo se resolver, que nada não se resolve. E aí as pessoas ficam magoadas, guardando mágoas, rancores pro resto da vida. E não se resolve e vai somente se distanciando. E aí você acaba deixando de não resolver aquele problema. Para quê? Para não dar dor de cabeça. Em nome de Jesus, gente. A palavra de Deus nos diz que o Senhor nos concedeu uma vida, eu sempre falo desse texto, para que nós vivêssemos uma vida em contentamento. A sua vida foi feita para viver em contentamento. Vida em contentamento é uma vida contente, uma vida satisfeita. Viver satisfeito, viver contente é você viver resolvido com as suas questões. Você querer resolver as suas questões como pessoa, como casal, como família. Então vamos parar com essa questão de fugir dos problemas, achando que nada aconteceu. Tem uma questão e aí você não resolve e depois age como se nada tivesse acontecido. Isso só vai piorar a sua situação, só vai piorar a sua família, vai piorar você que tem filhos, pessoas que convivem com você, vai analisar isso tudo e eles vão, mais uma vez, eles vão repetir essa mesma questão. Então, por favor, vamos ser maduros o suficiente. Goleman vai dizer exatamente que nós temos o quê? O gerenciamento das nossas emoções, das nossas atitudes. Então, que eu e você possamos reconhecer e possamos direcionar para o focar das soluções e não o focar de não resolver os problemas. Não é verdade, amor? Sim, é verdade. E para recalcular a rota, eu quero recapitular aqui o que falamos. Primeira técnica, conectar-se com Deus. Segunda técnica, desenvolver autoconhecimento. Terceira, identificar sentimentos. Quarta, explorar o passado. E a quinta, focar em soluções. O nosso desejo é que, a partir desse vídeo, Deus lhe permita recalcular a rota da sua vida conjugal para você viver anos maravilhosos no seu casamento e também na presença de Deus. E na palavra do Senhor diz, né? Eu sei o que tenho para vós. Os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal. Planos de vos dar um futuro. Uma esperança. Uma esperança que desejais. Essas são as promessas que o Senhor tem para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Vamos orar, amor? Vamos orar? Senhor, o nosso desejo nessa hora é que o Senhor alcance essas vidas com o teu poder. Que haja, Senhor, uma conexão contigo. Pai, que o Senhor, ó Deus, permita os teus filhos, ó Pai, recalcularem a rota do relacionamento conjugal e que o Senhor faça com que eles vivam maravilhas, ó Pai. Que o Senhor os ajude, ó Deus, a colocar em prática todas essas técnicas apresentadas para eles viverem, ó Deus, as maravilhas do Senhor. Amém. No relacionamento. Nós abençoamos esses casais que estão assistindo esse vídeo em nome de Jesus. Amém. E queremos convidar você a curtir, a se inscrever e a compartilhar esse canal.